Cá estamos em clima natalino para conversar sobre O que aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson. Eu cheguei a comentar a minha leitura das Crônicas de Nárnia, se eu não me engano, desde o primeiro volume. Eu acho que já existia esse canal quando eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia. E nos vídeos de conclusão do mês, eu comentei a respeito de cada um desses livros e as minhas impressões. Então, se você tem interesse em saber aquilo que eu achei sobre essa série, essa releitura que foi depois de 10 anos, eu li a primeira vez as Crônicas de Nárnia, se não me falhar a memória, que eu não tenho registros, com 12 anos de idade, agora com 22 eu reli, e encontrei, procurando por textos de apoio, algum texto que falasse sobre as Crônicas de Nárnia, esse texto aqui, essa coletânea de escritos do Douglas Wilson, chamada O que aprendi em Nárnia, que sai pela Monegismo. Aqui a gente não tem uma crítica literária de fato, a gente não tem um texto que está buscando esmiuçar literariamente, de maneira teórica, acadêmica, estruturada, não é nada disso. Aqui é justamente o que o título nos diz, é o que o Douglas Wilson aprendeu em Nárnia. Então, é um conjunto de lições. Cada capítulo aqui vai ter uma lição, então ele vai trabalhar essa lição dentro do universo de Nárnia. E normalmente essa lição é ensinada de forma dupla, tanto o que ela é verdadeiramente quanto o que ela não é. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vê os exemplos, normalmente em livros infantis, os bons exemplos, mas eu não tinha percebido quão sistematicamente o Lewis parece colocar o contraponto daquilo que é verdadeiramente e daquilo que aparenta ser aquela virtude, mas na verdade não é aquela virtude. Então, ele vai dividir por capítulos. Aqui a gente tem os seguintes capítulos: autoridade, confissão de pecado, nobreza, disciplinas espirituais, paixão por histórias, graça perfeita, amor por Aslan, amor por Deus. Então, são 7 capítulos, são uma introdução mais 6 capítulos? Não. São uma introdução mais 7 capítulos, em que ele vai tratar desses pontos. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, que é sobre autoridade, o Douglas Wilson vai falar a respeito do que seria a verdadeira autoridade e os exemplos de verdadeira autoridade em As Crônicas de Nárnia, e o que seria a falsa autoridade e exemplos de falsa autoridade. Ele vai fazer isso ao longo dos 7 capítulos, falando aquilo que ele aprendeu em Nárnia e o que é verdadeiramente aquela virtude, aquilo que ele aprendeu e aquilo que as pessoas, digamos, comumente pensam que é aquilo, o que as pessoas pensam que é autoridade, o que as pessoas pensam que é nobreza, pensam que é graça, pensam que é disciplina espiritual, e na verdade não é, e exemplos por meio dos personagens e das histórias das Crônicas de Nárnia. Para mim, essa releitura foi interessante, fazendo um adendo, justamente porque a gente, enfim, eu pelo menos, por ter o conhecimento do Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que foi o primeiro livro que o Lewis escreveu de fato, e que ganhou filme, e que fez parte, o filme fez muito parte da minha imaginação, do meu imaginário quando eu era criança. Então, eu tinha aquela ideia de que as Crônicas de Nárnia eram aquilo, aquela, digamos, alegoria escrachada que se poderia pensar quando você pensa isoladamente em O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. E quando você vai vendo outras histórias dentro desse universo de Nárnia, você vê que não, que tem muito mais temas e temas muito mais trabalhados na sua inteireza, não só escrachados, mas com várias nuances. Então, vários assuntos importantes são tratados em As Crônicas de Nárnia, principalmente depois do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nos últimos livros a gente tem muitos tratados sérios, muitas questões mais sérias sendo tratadas, então foi muito interessante essa releitura. Aqui então a gente tem 7 capítulos, mas não vai dar tempo de eu conversar sobre todos os capítulos. Então eu elenquei, estou aqui com o meu caderninho, eu elenquei os 3 capítulos que mais me chamaram a atenção e que eu mais gostei de ler. Primeiro, autoridade. Segundo, disciplinas espirituais, que esse foi o meu preferido, porque a alusão que é feita é muito interessante. E terceiro, paixão por histórias. Então a gente vai conversar a respeito desses 3 capítulos nessa resenha. Para começar a falar de autoridade, o Douglas Wilson comenta a respeito da nossa resistência a autoridades. E o exemplo que ele deu é muito eu, assim. Porque ele fala que quando ele era criança, ele, em um determinado momento,
quis fazer uma surpresa para a mãe limpando o porão. Então ele queria que a mãe chegasse e o porão tivesse limpo, porque ele limpou. Olha que boa ação. Aí o que acontece? A mãe, antes de ele fazer isso, manda que ele limpe o porão. E ele fica muito revoltado, ele fica com raiva da mãe, justamente porque, primeiro, ele já tinha a ideia de fazer isso, então a surpresa foi por água abaixo, mas principalmente porque ele não gosta da ideia dele fazer sendo mandado. Antes era prazeroso porque ele não estava sendo mandado. Então não tinha ninguém orientando ele a fazer aquilo. Ele estava fazendo por livre e espontânea vontade. E agora ele precisa fazer porque alguém ordenou. E ele usa esse exemplo para dizer que nós rejeitamos, nós não gostamos de autoridade, mas a autoridade é necessária. E a partir disso ele vai contrapor o que seria a verdadeira autoridade e o que seria a falsa autoridade. A primeira forma mais óbvia de pensar uma autoridade falsa é pensar naquela autoridade que na verdade é uma tirania, naquela pessoa, naquele grupo de pessoas que buscam exercer de maneira exacerbada o controle sobre outras pessoas. E aqui ele vai usar de dois exemplos, que é a Jadis, a feiticeira Jadis, lá do primeiro livro, que não é o primeiro livro escrito pelo Lewis, mas sim o primeiro livro em ordem de acontecimentos, que é esse aqui. Aqui a gente tem o próprio mago do título, que é tio do nosso personagem principal, Diggory, e a gente tem também a feiticeira Jadis. Esses dois personagens exercem o que o Douglas Wilson chama de autoridade falsa. E eles fazem isso muito com base na ideia de que eles estão acima das pessoas ordinárias, justamente porque eles podem manipular as coisas, os eventos naturais, por meio da magia. Os dois são magos, são feiticeiros, então eles têm um certo controle da realidade que outras pessoas não têm. Isso faz eles pensarem que eles não são pessoas ordinárias, mas são pessoas extraordinárias. E quando o Douglas Wilson comenta a respeito disso, eu não pude deixar de pensar no Raskolnikov lá do Crime e Castigo do Dostoiévski, porque lá o Raskolnikov vai falar muito a respeito desses dois grupos de pessoas. Ele se considera participante de um grupo de pessoas que vale a pena, que é importante que existam, pessoas que movimentam o mundo, enquanto outras pessoas são ordinárias e às vezes até podem podar as pessoas que são extraordinárias. Então é importante às vezes você passar por cima de pessoas ordinárias, na lógica do Raskolnikov, para chegar à máxima potencialidade de uma pessoa extraordinária. E é isso que o Raskolnikov lá em Crime e Castigo vai fazer. Pensa que ele é uma pessoa extraordinária, então ele vai passar por cima de pessoas ordinárias. Então, essa é mais ou menos a lógica da Jadis e do tio do Diggory, e é por isso que eles fazem várias atrocidades aí, ou cometem vários erros no meio do caminho. O tio do Diggory não chega a cometer atrocidades, mas comete muitos erros, né? Ele não é um cara ruim, mas ele é um homem que está cego por essa tirania. Mas o Douglas Wilson não para por aí, porque se a gente for pensar mesmo no que seria uma falsa autoridade, acho que qualquer um chegaria à ideia de que a falsa autoridade é a tirania. Mas ele não comenta só sobre esse tipo de falsa autoridade. Ele comenta também a respeito de um outro tipo, que é a negligência. A negligência é uma falta de autoridade. É quando você é dotado de uma autoridade sobre alguém, sobre uma pessoa, e essa autoridade requer responsabilidades, mas você escolhe não exercer essa autoridade, mesmo que ela seja sua responsabilidade. E para exemplificar essa questão, o Douglas Wilson vai usar os pais do Eustáquio. Para quem já leu há algum tempo as Crônicas de Nárnia, não se lembra muito bem, o Eustáquio era primo dos 4 irmãos que se tornaram reis de Nárnia. Mas para frente ele vai visitar Nárnia e a gente vê que ele tem vários problemas aí éticos, morais, e muito disso é atribuído, essa questão, pelo que eu me lembro, não aparece tanto nos filmes, apesar do Eustáquio aparecer em um dos filmes que foram lançados pela Disney uns anos atrás, mas ela é muito latente no livro. Então, no livro, que é esse daqui, A Viagem do Peregrino da Alvorada, é o primeiro momento em que aparece o Eustáquio. Nesse momento, a gente já tem várias pistas a respeito da criação dele. Em alguns momentos são até cômicas, então o Lewis coloca alguns pontos a respeito da escola em que o Eustáquio estudava, mas ele vai falar também a respeito dos pais do Eustáquio. Então, em determinado momento, o Lewis comenta aqui que o Eustáquio chama os pais pelo nome e não de pai e mãe.
os próprios pais ordenam isso a ele. Então, o Douglas Wilson vai usar isso como um exemplo de um tipo de autoridade que não está sendo bem exercida, que está sendo negligenciada. E isso também é uma autoridade falsa, que ele chama, o mau uso da autoridade. E o que seria, então, a tal da verdadeira autoridade? A verdadeira autoridade está calcada na ideia do Douglas Wilson, do que ele aprendeu em Nárnia, na submissão. É uma autoridade que escolhe se submeter. A verdadeira autoridade nunca está fora de uma certa submissão. E a gente tem um exemplo mais claro disso com o próprio Aslan, porque o Aslan se submete a regras que já existem. E, lembrando, o Aslan criou o mundo, né? Ele criou o mundo por meio da música, lá no primeiro livro, O Sobrinho do Mago. Então a gente sabe que ele coordena todas as coisas, mas mesmo assim, as leis que foram instituídas por ele, ele segue à risca, inclusive se sacrificando lá no livro mais conhecido das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, esse é um exemplo de autoridade que se submete. Para finalizar, a gente tem esse trechinho aqui do Douglas Wilson, que sintetiza bem essa ideia que ele tem de autoridade. A verdadeira submissão jamais se rebaixa, e a verdadeira autoridade jamais aceita adulação. O segundo capítulo que eu vou tratar aqui é o mais interessante, na minha opinião, porque ele consegue trabalhar bem com um livro, várias pontas de um livro das Crônicas de Nárnia, que é o A Cadeira de Prata, é o penúltimo livro das Crônicas de Nárnia, e o Douglas Wilson trabalha em cima dele para falar sobre disciplinas espirituais. Segundo ele, as disciplinas espirituais são a ideia central dessa história, dessa crônica. Para quem não conhece mais ou menos essa história, quem não se lembra, a Jill e o Eustáquio, que são colegas de escola, vão entrar em Nárnia novamente. Em determinado momento, a Jill e o Eustáquio vão se separar. O Eustáquio vai primeiro para Nárnia, mas a Jill fica e ela se encontra com Aslan. Aslan dá então umas orientações para ela seguir. E ele diz para ela que se ela e Eustáquio seguirem aqueles ordenamentos, aquele conjunto de regras, de orientações que ele deu, então eles chegarão até o final resolvendo o mistério que está por trás desse livro aqui, que é o desaparecimento do filho do rei, do príncipe. A partir disso, então, o Aslan reforça bem a ideia dela decorar aquelas regras, ele fica com ela até que ela decore. E depois que ela decora, ele alerta ela, ele fala: você precisa recitar todos os dias, várias vezes ao dia, antes de dormir, essas regras, para que você não se esqueça delas. E o Douglas Wilson vai comparar esse ordenamento do Aslan justamente com o ordenamento de Deus ao povo em Deuteronômio 6, em que a gente tem o ordenamento de se lembrar constantemente, né, de se fazer lembrar das regras, dos ordenamentos do Senhor. E o que é mais interessante é que ele comenta a respeito da impossibilidade de pensar que esquecer é uma justificativa. Tanto é que a Jill, ela simplesmente não pode justificar dizendo que ela esqueceu. Na verdade, o fato dela esquecer é culpa dela. O fato dela esquecer é mais um erro na conta dela. Ela tanto não cumpriu o ordenamento, quanto ela se esqueceu. São duas coisas que ela não deveria fazer. Então, esquecer-se não é uma desculpa aqui, mas esquecer-se é justamente ir contra um ordenamento, o ordenamento de se lembrar constantemente daqueles ordenamentos, daquelas regras. E lendo esse capítulo, eu rememorei as minhas ideias a respeito desse livro e como eu me senti, né, na leitura. E é muito interessante porque esse é um livro cheio de "e-ses". Ele é um livro que você está o tempo inteiro pensando: e se eles tivessem feito de determinada forma? E se isso? E se aquilo? E se a Jill tivesse chegado a tempo para contar para o Eustáquio a respeito desses ordenamentos? E se o Eustáquio tivesse conseguido falar com o Caspian? E se eles não tivessem saído da rota que eles deveriam seguir e entrado no castelo? Constantemente, as coisas não acontecem como deveriam acontecer nesse livro aqui. E eu acho que é um pouco frustrante, porque a gente vê as coisas sendo ordenadas, bem ordenadas nos livros anteriores. E aqui parece que tudo está dando errado, as coisas não estão indo como deveriam ir. E aí a gente tem mais uma lição, e aí não é nenhuma lição que o Douglas Wilson, pelo que eu me lembro, chega a comentar. Porque eles têm êxito no final. Então, o êxito deles não estava condicionado à performance que eles teriam, porque eles conseguem
acabar com 0 conquistas, e mesmo assim eles conseguem chegar até o final e encontrar o príncipe de Nárnia, que seria rei de Nárnia. Então, não foi por mérito deles. Outro ponto que o Douglas Wilson levanta é o fato de que eles começam a se desviar dessas regras que o Aslan colocou quando eles passam a não lembrar constantemente, não rememorar constantemente essas regras. E a partir do momento em que eles não rememoram e eles não cumprem, eles também passam a se sentir mais angustiados, mais fustigados, porque eles estavam ali diante de um objetivo e eles rememoravam esse objetivo todos os dias. Eles tinham que seguir aquelas leis, aquelas regras. Quando eles passam a se esquecer e a não cumprir, tudo fica mais difícil. Então, o caminho que eles estão fazendo começa a se tornar mais difícil de seguir. Não porque efetivamente, na prática, eles chegaram num lugar mais pedregoso, num lugar mais difícil de transpor, mas simplesmente porque eles não têm mais a noção do porquê que eles estão fazendo aquilo. Então, isso faz com que eles fiquem muito angustiados. Em vários momentos, a Jill é bem raivosa, o Eustáquio é bem raivoso, eles começam a reclamar muito. Tudo isso porque eles se esqueceram do propósito, porque eles pararam de rememorar as regras. Agora, o brejeiro que está fazendo esse caminho, e para quem nunca leu A Cadeira de Prata, esse é o melhor personagem desse livro, o brejeiro. O brejeiro é o grande exemplo de obediência à autoridade e de uma pessoa que se submete e segue nas disciplinas espirituais. Ele segue com a ideia de obedecer aqueles ordenamentos que eles receberam. Então, aqui na página 101, olha o seguinte. Em determinado momento, eles se veem sem saber se seguem o ordenamento de Aslan, e possivelmente, provavelmente, eles poderiam sofrer com isso, ou se eles escolhem ir pela, digamos, razão humana e fugir daquela possibilidade de entrar em risco ali de vida. Eles estão diante de um risco de vida, se eles obedecem a Aslan, eles podem se arriscar ou eles podem se manter seguros sem obedecer a Aslan. E o brejeiro vai dizer o seguinte: Aslan não contou para Jill o que aconteceria, ou seja, Aslan não contou para Jill o que aconteceria se eles seguissem as regras. Aslan não falou, se você seguir as regras, tudo vai dar certo no final. Se você seguir as regras, no final vocês vão sair bem, a salvo, vivos. Aslan não falou nada disso. Disse apenas o que fazer. Então o brejeiro se calca nessa ideia. Ele sabe o que deve ser feito. O que vai acontecer com ele a partir daí não é da alçada dele. Da alçada dele é apenas seguir fazendo aquilo que ele foi instituído a fazer. Mas e a falsa disciplina espiritual, né? O que seria a falsa disciplina espiritual? O Douglas Wilson vai comentar a respeito do exemplo do Nikabrik. Então, Nikabrik é um anão, ele é um anão que está descrito lá no Príncipe Caspian, ele é um dos personagens do Príncipe Caspian, e ele é um anão muito correto, muito certo, muito acertado. Em determinado momento, Lewis vai dizer que ele não fumava cachimbo, né? Tanto que os outros anões fumavam, mas ele era muito correto. Ele não participava das festas, dos eventos de Nárnia, ele era um cara muito fechado em si mesmo, e qualquer um poderia pensar, nossa, essa seriedade é um símbolo, né? Ela significa, então, que esse cara, esse anão é muito correto, é muito certo. Com certeza ele está com as disciplinas dele em dia, ele é um cara disciplinado, ele é um exemplo de disciplina. Só que quando a gente vai acompanhando a história do Príncipe Caspian, a gente vê que o Nikabrik se deixa levar pelo lado da feiticeira branca. Então, em determinado momento, Aslan não aparece no momento que ele queria que aparecesse, e então ele decide invocar a feiticeira branca para conseguir ter sucesso ali naquela batalha. Então a gente vê que isso não significa a pessoa ser séria, sisuda, estar sempre fechada. Não significa necessariamente que ela seja a pessoa mais correta daquela história. Eu anotei até uma parte aqui do livro em que o Douglas Wilson fala que Lewis mostra que o ímpio olha com desprezo os bons momentos desfrutados pelos justos, lembrando dos momentos de festa em Nárnia em que o Nikabrik não fica feliz, fica atordoado diante daquelas festas, não quer participar.
Então, isso aí é um exemplo daquilo que o Wilson fala que o Lewis quer mostrar. E os pais do Eustáquio também são pessoas muito rígidas, são pessoas muito disciplinadas. Lewis chega a comentar de maneira assim engraçada que os pais de Eustáquio só deixam que o Eustáquio leia livros técnicos, ele não pode ler livros de literatura, ele tem que ler livros sérios e técnicos. E eles têm todo um código de vestimenta, eles têm todo um código de vivência, que qualquer um diria que é um código bem disciplinado, que são pessoas muito disciplinadas. E, no entanto, são pessoas muito afastadas do mundo de Nárnia. Tanto é que Eustáquio não chega a acreditar por grande parte do momento em que ele está na primeira vez em Nárnia, ele não consegue acreditar que aquilo ali verdadeiramente é Nárnia. Por fim, pulamos lá para o penúltimo capítulo, que é o capítulo Paixão por Histórias. O Douglas Wilson vai comentar muito a respeito daquilo que é o mote do livro, que são os aprendizados que ele teve a partir das Crônicas de Nárnia. Então, o que ele aprendeu com as Crônicas de Nárnia? É isso que ele vai comentar aqui. E pode ficar parecendo, então, que essa é uma leitura puramente, a leitura das Crônicas de Nárnia, na visão do Douglas Wilson, é uma coisa puramente moral, moralizadora. E aqui, nesse penúltimo capítulo, ele vai tentar deixar claro que não é isso que ele está querendo dizer. Que a paixão por histórias, ela deve vir justamente por ser uma boa história. Você se apaixona por uma história, você gosta de uma história, não necessariamente buscando, pincelando regras, pincelando aprendizados, mas você gosta de uma história porque ela é uma boa história. A respeito da cultura que renega a ficção, o Douglas Wilson vai dizer o seguinte na página 119. Isso não significa que Lewis quisesse ir na direção oposta e convencer-nos de que a não-ficção é irrelevante. Pelo contrário, ele quer nos mostrar onde está o equilíbrio. C.S. Lewis foi um dos grandes estudiosos do século XX e, como tal, escreveu uma quantidade considerável de não-ficção acadêmica. Contudo, uma das razões de ele ter sido esse grande estudioso é que entendeu as limitações do mundo acadêmico e os tipos de deficiências sobre os quais os estudiosos frequentemente trabalham. Muitos tipos de verdade podem ser comunicados muito melhor por meio de histórias. Para conversar sobre histórias, ele vai rememorar as diferenças que existiam entre Eustáquio e os quatro irmãos. Então, uma das diferenças que existia entre eles era o tipo de literatura que eles liam. Então, os quatro irmãos liam ficção. Muitas vezes, em algumas rascadas em que eles entravam ali no meio das histórias, eles conseguiam resolver aqueles problemas rememorando histórias semelhantes que eles leram em livros de ficção. Enquanto que o Eustáquio não tinha esses recursos porque ele só lia livros técnicos. Então, essa era uma diferença entre os quatro irmãos e o primo. E apesar de nós não lermos ficção buscando pincelar moralidade, pincelar regras de conduta, ainda assim nós aprendemos muito melhor regras de conduta quando elas estão dentro de histórias de ficção e não por meio de manuais, de regras de bom viver, de livros não ficcionais que trazem essas regras. E o Douglas Wilson vai comentar que lições sobre autoridade, confissão, nobreza e disciplinas espirituais são muito mais bem aprendidas pela experiência. Qual é essa experiência? A experiência daqueles personagens que a gente está lendo. Exemplo e imitação, não pela leitura de livros pragmáticos ou de autoajuda. O Douglas Wilson vai chegar a mencionar que quem busca ler só não ficção, só livros técnicos paradigmáticos, estamos buscando informação sem alma. Então, essa informação não é tão aprendida, tão bem aprendida por nós, quanto se ela tivesse uma alma, uma história por trás daquela lição. E ele volta na ideia do deleite na história, porque quando ele constrói toda essa argumentação, eu acho que ele já sabe que alguém poderia ler e pensar justamente na analogia que ele colocou aqui, que é como se as lições fossem pílulas amargas e as histórias fossem camadas doces em torno dessa pílula para que você possa ingeri-la de uma maneira melhor. E o que ele está defendendo aqui não é isso. O que ele diz é as histórias por si só, boas histórias, são prazerosas e úteis para nós por si mesmas,
sem contabilizar a questão dos valores que existem por trás dessas histórias. Boas histórias são boas por si mesmas. Mas o que é então uma história ruim, já que a gente está falando de boas histórias? Boas histórias são um deleite por si só. E as histórias ruins? Quais são elas? Por onde andam? O que comem? As histórias ruins são aquelas que normalmente invertem os valores reais. Então a gente tem valores reais que são imutáveis e a gente tem algumas histórias que vão tentar inverter essas ideias. Essas são as histórias ruins. E elas são prejudiciais porque elas podem nos corromper. Aí ele volta para o exemplo do Nika Brick, porque o Nika Brick conhecia a história como as pessoas conheciam a história de Nárnia, a história de uma feiticeira branca que trouxe inverno por muitos e muitos anos para Nárnia, em que era inverno, mas não existia Natal, não existia felicidade, era uma tirania sem fim. E mesmo assim, o Nika Brick quis que a feiticeira voltasse para atuar do lado dele. Por que isso? Porque ele se deslumbrou por uma visão distorcida da história. Uma visão que, em vez de focalizar a tirania, focalizou o poderio da feiticeira branca. E ele se encantou por esse poderio que a feiticeira branca possuía. Então, essa foi uma maneira de o Lewis mostrar como uma história deturpada pode nos deturpar, pode influenciar a nós mesmos que estamos lendo essa história. Outro exemplo clássico disso está no último livro das Crônicas de Nárnia, que pelo que eu ouvi falar, pelo que eu pesquisei depois de ler, é o menos preferido entre as pessoas não gostam tanto desse livro. E realmente, quando eu comentei no último vídeo de finalização do mês, eu comentei que eu achei ele um pouco fragmentado, um livro meio fragmentado, parece que ele está cortado no meio e vira outra coisa. Mas, ainda assim, a gente tem ali bons exemplos. E um exemplo de história deturpada seria a maneira como o Manhoso trabalha a figura do Aslan. Então, no último livro, a gente tem o Manhoso, que é um macaco, e esse macaco consegue instituir uma espécie de tirania dentro de um determinado lugar ali de Nárnia, de uma floresta de Nárnia. Tudo começa porque ele faz uma concepção errada de quem é Aslan. Ele condiciona as pessoas a pensarem que Aslan, por não ser um leão domesticado, e isso era uma fala que existia em Nárnia, todo mundo falava usualmente que Aslan não era um leão domesticado. Então isso é uma verdade, Aslan realmente não era um leão domesticado. Ainda assim, isso não significa que ele era um leão tirano. Mas o que o Manhoso faz é pintar Aslan como se fosse um tirano. E a partir disso, ele começa a usar o nome de Aslan para dizer às pessoas ordenamentos que não são de Aslan e que vão beneficiar a ele próprio. Essa é a ideia central, é a história central do último livro das Crônicas de Nárnia. Então, essa foi uma maneira deturpada de ver a história. E aí a gente vê o poder que as histórias de ficção têm, tanto para o nosso deleite, quanto para o nosso aprendizado, quanto também na possibilidade de nos desviar da verdade. Esse é um assunto que também está ali nas entrelinhas das Crônicas de Nárnia. E, como eu disse, muitos outros capítulos existem aqui, né? 4 outros capítulos que não foram comentados aqui, mas que são muito bons. Então, se você já leu as Crônicas de Nárnia, se você quer uma leitura confortável, não é um livro teórico que vai analisar teoricamente as Crônicas de Nárnia, nada disso. Mas se você quer um livro tranquilo para você ler sobre as Crônicas de Nárnia, para você se encantar, pensar a respeito dos aprendizados que você teve ao longo da leitura, esse livro é muito gostoso de ler, muito tranquilo de ler. E para finalizar, então, voltando para a nossa ideia da paixão por histórias, eu queria comentar a respeito de um trecho que está aqui. Aliás, eu quero ler um trecho que está bem aqui, em que o Douglas Wilson vai defender com um argumento que eu acho muito bom, a leitura de ficção, por parte de cristãos, principalmente, né? Esse é um livro destinado a cristãos. Então, aqui na página 135, ele vai dizer o seguinte: é por isso que acredito que uma das coisas mais importantes que C.S. Lewis fez para o mundo cristão foi devolver a centralidade da arte narrativa. Lewis e Tolkien acreditavam que a arte de contar histórias era muito mais do que apenas inventar algo. Ela dizia respeito aos escritores humanos como portadores da imagem de Deus.
imitando a obra criativa dele. É isso então, pessoal, esse livro é muito bom, fica aqui a minha recomendação, um livro muito tranquilinho de ler e muito bacana para a gente rememorar depois que a gente leu As Crônicas de Nárnia. Para mim foi excelente essa ordem, ter lido primeiro os livros e depois lido esse livro aqui, até porque aqui ele vai tratar dos últimos livros, das histórias finais, tem todos os spoilers possíveis, eu tentei não falar muito da história aqui, até porque eu imagino que quem está me assistindo já leu As Crônicas de Nárnia, já tem interesse nas Crônicas de Nárnia, conhece pelo menos um pouco da história. Então é isso, fica a minha recomendação, se você quer ver os meus comentários a respeito de cada um dos livros, é só você entrar aqui no canal e você vai ver nos últimos vídeos de assistidos e lidos do mês, os meus comentários a respeito das Crônicas de Nárnia, certo? É isso, pessoal. Se você ficou até aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, que a gente tem vídeo todos os sábados por aqui. Um beijo, tchau, tchau.